Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Nesta terça-feira, o gesto concreto para a vivência do Advento é recordar a um parente ou amigo o quanto você o ama e dizer por que esta pessoa é importante na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, a vida passa muito rápido e por vezes a gente é surpreendido pela notícia de alguém que já partiu. A morte às vezes nos surpreende. E às vezes tem algo que a gente poderia dizer a quem amamos e aí a pessoa já não está conosco e não foi dito. É preciso declarar que você ama seu marido, a esposa, pai, mãe, amigos, tios. Muito importante, gente, também o relacionamento padrinho e afilhado. Você pode ligar para o seu afilhado, seu padrinho ou madrinha, mostrar como essa pessoa é importante na sua vida. Irmãos e irmãs, no Evangelho, Jesus afirma que ele está louvando ao Pai porque os mistérios do reino de Deus foram escondidos dos sábios e inteligentes, porém Deus revela aos pequeninos. E uma das provas de que Jesus é Deus é o fato destes homens, frágeis, pequenos, imperfeitos, levarem o Evangelho a toda criatura, passando de continente em continente, formando comunidades, igrejas. Tudo isso é um movimento sobrenatural do Espírito Santo. E Jesus, no início do Evangelho, ele diz: Te louvo, ó Pai. O evangelista afirma que ele exultou no Espírito Santo. Esse gesto de exultar no Espírito é desde o Antigo Testamento e é aperfeiçoado por Cristo no Novo Testamento, também por Nossa Senhora, quando ela canta o Magnificat. Ela afirma: A minha alma exulta em Deus, meu Salvador. Queridos irmãos e irmãs, também a nossa oração, ela precisa ser uma oração onde nós sentimos o Espírito Santo. Às vezes temos sensações interiores, né? Aquece o coração. Às vezes temos inspirações, palavras profundas que tocam o coração das pessoas quando rezamos. É a ação do Espírito Santo em nós. E o Espírito é derramado sobre todo o povo de Deus, sobre a igreja, para santificar a igreja e fazer do povo de Deus um povo santo, um povo sacerdotal. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito age na história da humanidade, suscitando dons, carismas. Ele age em tantas santas mulheres importantes na história da Igreja, com a sua santidade, com o seu carisma. São pilares onde o Espírito Santo vai suscitando a fortaleza da Igreja. Homens e mulheres, agindo pelo Espírito Santo, faz da Igreja Católica uma Igreja santa,
a serviço de Deus. Queridos irmãos e irmãs, na caminhada cristã, nós não devemos desanimar, porque temos a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade, os propósitos. Queridos irmãos e irmãs, precisamos estar atentos aos frutos que o Espírito Santo deseja produzir na nossa vida. Precisamos buscar a intimidade com Jesus e com o Espírito Santo. O tempo do Advento é um tempo onde o Espírito age com profundidade. No sim de Nossa Senhora, ela é revestida pelo poder do alto. Então, se eu quero viver com profundidade esse tempo do Advento, eu preciso experimentar o poder de Deus, a força do Espírito Santo, e permitir que ele venha me revestir com os seus dons. Queridos irmãos e irmãs, que o dia de hoje seja um dia de profunda reflexão nesta palavra. Deus te escolheu, te elegeu, te ama, e nós somos privilegiados. Nós também somos os pequeninos do Evangelho. Devemos recordar que Jesus fez dos discípulos uma escolha de pessoas fracas, imperfeitas, para confundir os perfeitos e fortes. Às vezes nos perguntamos, por que Deus nos escolheu para essa missão? Ele te escolheu porque ele tem um propósito de santidade na sua vida. Esses pequeninos escolhidos por Jesus, Jesus mostra que os últimos podem ser os primeiros. Jesus mostra que aquele que é humilhado pode ser exaltado pelo Senhor. Que o Advento seja esse tempo de Deus na nossa vida. Dedique tempo ao Senhor. Cuide das coisas do Senhor. Os discípulos cuidaram do que é de Deus. Colocaram Deus em primeiro lugar. E Deus cuidou de cada um deles. Cuide do que é de Deus e deixe Ele cuidar de você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.